Seja bem-vindo a mais um tutorial. Eu sou Hugo Hoffman, professor, pesquisador, epidemiologista e consultor em análise de dados. Bom, nós estamos aqui no tutorial de hoje para ensinar a gerar tabelas de frequência dentro do módulo Visual Dashboard. Já estamos aqui no módulo de análise de dados do software App Info. Em tutorial anterior, nós ensinamos como fazer a importação do seu banco de dados em Excel, ok? Então, se você tem essa dúvida, procure aí no canal, você vai encontrar esse vídeo. Muito bem, eu já tenho meu banco de dados importado. Meu banco de dados é hospitalizações por doenças do aparelho circulatório, ou seja, eu selecionei todas as hospitalizações no estado de Mato Grosso durante os últimos 4 anos, para o capítulo da CID-10, capítulo 9, que são doenças do aparelho circulatório. Eu tenho um total de 27.751 indivíduos e agora eu quero começar a escrever os meus resultados. Tenho a planilha e o que eu tenho que fazer com essa planilha? Gerar resultados, produzir informação, gerar conhecimento. Eu observo ao longo dos meus anos de experiência com análise de dados, e também enquanto eu estava aprendendo, que muitas pessoas têm uma planilha de dados riquíssima, com muitas informações, mas por desconhecer as ferramentas, por desconhecer os métodos estatísticos, não sabem explorar os dados que têm e produzir conhecimento. E às vezes há coisas interessantíssimas que são descobertas nessas planilhas, mas por desconhecer como utilizar os softwares, as pessoas têm dificuldade em produzir coisas que contribuiriam e muito para a ciência. E é por isso, com esse intuito que nós criamos esse canal, para fazer com que você fique independente na análise de dados. Pessoalmente, até aprender tudo isso aqui, eu corria atrás de um professor, corria atrás de outro professor, e às vezes eu não tinha tempo, outro também não. Então eu falei, eu tenho que aprender por mim mesmo esse negócio. E aí fui atrás, li muito, assisti muito tutorial, como vocês estão fazendo aqui. E aqui eu estou para contribuir, para ajudar que você alcance independência no uso das ferramentas para estudos epidemiológicos. Muito bem, então aqui no Visual Dashboard eu tenho essa tela em branco, é uma tela infinita, eu arrasto ela para baixo, vou selecionando aqui, ela me dá um painel, um monitor muito legal de geração aqui. Eu posso criar gráficos, tabelas, posicionar, mudar de lugar. Ele é bem diferente de um pacote estatístico normal. Muito bem, tenho o banco de dados, preciso escrever meus resultados, quero gerar minha tabela de frequência. Como é que eu faço aqui então? Em qualquer área da tela em branco, clique com o botão direito. Aparecerá para você aí essas opções. O App Info tem várias opções aqui, ok? O que é Canvas? Canvas é essa tela que você está vendo. Então, tudo que você gerar aqui, você pode salvar o Canvas. Porque o App Info, quando você importa uma planilha de Excel, ele não traz os dados do Excel para dentro dele. Ele apenas lê os dados lá no Excel. É diferente, por exemplo, de um outro software estatístico que eu uso, que é o Stata. No Stata, quando eu importo uma planilha do Excel, ela vai lá para dentro do pacote estatístico, tanto que eu posso deletar a planilha do Excel, que eu não perco os dados, porque eles já estão dentro, inseridos no banco de dados. O App Info não faz isso. Então, muito cuidado, viu? Quando você começar a gerar suas análises, não delete, não renomeie, não mude de pasta sua planilha do Excel, que é a fonte de origem dos dados, porque senão vai te dar erro aqui na tela. Então você pode salvar essa tela aqui, que é um arquivo separado, diferente da planilha do Excel. Isso se chama Canvas, eu vou ensinar isso em outro tutorial. Mas aqui, a opção que nós vamos utilizar é adicionar análise. Quando eu passo o mouse aqui, abre essa listinha. Nessa listinha eu tenho várias opções. Eu tenho Line List. Line List seria apenas tirar uma listagem. Vamos ver essa opção aqui. Então, quando eu clico aqui, eu posso selecionar uma das variáveis, por exemplo. Vou clicar aqui, foi a óbito. Clique em OK. Olha só o que ela faz. Ela apenas lista todos os indivíduos e tal, e ele nem te dá
aqui o banco de dados é muito grande, ele está falando que só está te mostrando 50 porque são 27 mil. Então, apenas uma listagem é o que você encontra aqui em Line List. Mas a opção que nós queremos é essa aqui, ó, frequência. Detalhe importantíssimo, em frequência, tabelas de frequência, eu apenas gero para variáveis categóricas, ok? Esse é um conceito estatístico extremamente importante. Eu não posso gerar tabelas de frequência para variáveis numéricas. Então, quando eu faço a estatística descritiva de variáveis categóricas, eu utilizo tabelas de frequência. Quando eu faço a estatística descritiva de variáveis numéricas, eu utilizo média, moda, mediana, intervalo de confiança, desvio padrão. Aqui, então, eu vou gerar minha tabela de frequência, clico aqui em frequência. Essa aqui é a janelinha padrão do AppInfo. Ele tem várias informações para você. Aqui do lado tem 4 abas. A aba variáveis. A segunda aba é para você selecionar grupos ou colocar ordem na forma que aparece a informação. Display é para você escolher que tipo de informação quer que apareça na tela. E Data Filters é para você filtrar essa informação. Vamos começar aqui selecionando uma variável. Então, por exemplo, quero selecionar aqui, ó, já que eu peguei um capítulo inteiro da CID-10, eu quero saber qual foi o diagnóstico mais comum. Então, seleciono diagnóstico principal e você vai observar que quando você seleciona, ele fica em azul, ok? Se eu clicar em outra variável, ele desmarca aquela. Detalhe importante, que no Visual Dashboard eu não consigo gerar todas as tabelas de uma vez. Eu tenho que gerar uma por vez. Então, se eu quiser gerar 10 tabelas de frequência, eu abro, faço esse processo 10 vezes. Diagnóstico principal selecionado. Clico em OK. E aí, o que ele está falando para mim aqui é que eu tenho muitas variáveis. Esse erro, o que ele está dizendo para mim? Primeiro que ele está dizendo que dentro da variável diagnóstico principal, eu tenho muitas informações. Então, esse é um problema. E ele limita. Ó. Então, eu tenho que selecionar aqui uma outra variável. Esse banco de dados é um banco de dados muito extenso também. Vou pegar uma variável com uma quantidade menor de categorias. Vamos ali em procedimento grupo. Clique em OK. Muito bem. Aqui geramos a nossa tabelinha e nós temos, ó, do total de indivíduos, eu tenho as categorias da variável, eu tenho a frequência, que é meu N, o percentual, eu tenho o percentual cumulativo e o AppInfo te dá uma informação muito interessante. Quem trabalha com prevalência, geralmente, deve apresentar a prevalência acompanhada do seu intervalo de confiança. Esse é um erro muito comum de quem trabalha com estudo transversal e apresentar só o percentual da prevalência sem o intervalo de confiança. Então, sempre que eu apresento o indicador epidemiológico prevalência, ele deve estar acompanhado do seu intervalo de confiança e o AppInfo já calcula isso aqui. Ó. Então, esse Wilson 95%, L é de lower e o U aqui é de upper. Então, eu tenho o limite inferior, lower, e o limite superior, upper. Então, ele está dizendo o seguinte, ó, quando eu digo que os procedimentos cirúrgicos eles ocorrerem em 33,14%, o intervalo de confiança é esse. E outra coisa muito legal do Visual Dashboard, é que ele te dá essas barrinhas aqui, ó, que você já consegue bater o olho na barrinha e já ir direto para a categoria que foi mais comum. Então, de todas as hospitalizações por doenças do aparelho circulatório, 66% delas foram de procedimentos clínicos, 33% de procedimentos cirúrgicos, ok? Muito bem. Então, aqui, minha tabela de frequência. Outra coisa, eu posso vir aqui embaixo e gerar uma outra tabela. Então, quero saber destes, quantos foram a óbito. E aí, percebe como é muito legal aqui, ó. Posso arrastar essa tabelinha e jogar aqui, do ladinho. Então, você está percebendo que o Visual Dashboard não é uma coisa engessada. Você vai construindo a sua tela.
Então, eu tenho que 13% foram a óbito. Muito bem. Agora, observe o seguinte. Você gerou a tabela, você pode, por exemplo, voltar aqui nesse botãozinho de configuração e selecionar, por exemplo, aqui em Group and Sorting, essa opção, ó. Essa opção Sort High to Low, ele está falando assim, ordene a tabela dos valores maiores para os menores. Do maior para o menor. Eu marco o checkbox, clico em OK. O que ele fez? Ele jogou a barrinha maior lá para cima. Isso aqui é muito útil quando a sua variável tiver muitas categorias e você quer logo dar destaque para aquela que foi a principal, a mais importante. Então é isso que ele faz, só mudou a ordem aqui, pela frequência. Voltando nas configurações dessa tabela, eu tenho aqui Display. Em Display, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, no título e mudar o nome. Tabela de frequência. Eu posso, por exemplo, selecionar algumas informações. Olha aqui, ó, decimais para demonstrar. Então, por exemplo, se você quer trabalhar só com uma casa decimal, você seleciona aqui. Aqui, quais colunas você quer mostrar na tabela. Então, digamos que não seja interessante para você trabalhar com percentual cumulativo e você também não quer trabalhar com intervalo de confiança. Eu vou desmarcar essas opções, vou clicar no OK. Olha lá o que vai acontecer com a minha tabelinha. Ela reduziu a quantidade de colunas, ela modificou aqui a casa decimal e renomeou a tabelinha. Além disso, eu posso, por exemplo, utilizar aqui na configuração a opção Data Filters. Essa opção é interessante porque aqui, por exemplo, eu posso querer saber o seguinte: quais foram os procedimentos realizados dentro da categoria de alguma outra variável. Por exemplo, eu venho e seleciono aqui uma das variáveis do banco de dados, foi a óbito. O operador, eu coloco is equal to, ou seja, é igual a, e vou digitar sim, ou seja, o nome exatamente igual está lá na variável foi a óbito, e adiciono a condição. Ela aparece as condições aqui, e eu clico no OK. Se meu filtro deu certo, o que ele vai fazer? Ele vai demonstrar para mim uma tabela de subgrupo. E ele colocou para você aqui, ó. Você está somente mostrando registros com esse filtro. Quantos óbitos eu tive? 3.624. 3.624. Então, esse grupo aqui são só os que foram a óbito. E aí eu descubro que os que foram a óbito, a maioria deles também foi procedimentos clínicos. 83%, mas foi um percentual maior do que o percentual total que a gente já tinha visto. Ok? Então essas são algumas funcionalidades interessantes. Outro detalhe importante que a gente consegue fazer também aqui nessa tabela de frequência, e é muito interessante, fazer uma tabela de frequência estratificada. Então eu posso vir aqui nas configurações, Group and Sorting, eu tenho a opção Stratify by. Então, eu posso estratificar aquela tabela de frequência por uma outra variável. Então, eu vou selecionar aqui sexo e clico em OK. Olha que legal, ele fez duas tabelas, só a ocorrência da variável foi a óbito dentro do sexo feminino e só dentro do sexo masculino. Então, eu posso comparar os percentuais. Quantos foram a óbito sendo mulheres? 12%. Quantos foram a óbito sendo homens? 13%. Bom, era isso que a gente tinha para falar nessa videoaula. Um abraço, até o próximo tutorial.